Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o que tem chegado a mim de algumas famílias a respeito do homeschooling e das implicações que isso tem gerado na saúde mental familiar e principalmente na sua relação com os filhos. É importante que a gente se foque em dois polos, né? Que não necessariamente precisam ser polos. Não precisa estar um de cada lado, numa briga, né, num cabo de guerra infinito. Eu acredito que são pontos de uma mesma linha, né, e que para fazer uma linha eles se juntam para desencadear aí todo o processo educativo que o nosso filho necessita. E se de um lado tem uma escola que foi pega de surpresa, né, e que também tá gerando modos cada vez melhores, né, tentando ser cada vez mais assertivos e, de certa forma, dedicados a estar levando, né, um modelo educacional melhor para a criança, né. Por outro lado, a gente tem pais exaustos com essa rotina de homeschooling, home office e de se ter crianças encurraladas dentro de casa, né. E a gente está cansado de saber que todo animal encurralado, ele tende a ficar agressivo, estressado, cansado e sem saber lidar com tudo que está passando dentro dele. E mais do que nós, essas crianças, elas estão num estágio de estresse muito grande, porque a gente tem conhecimento exato do que está acontecendo, elas fazem ideia. E esse fazer ideia, né, para a dimensão da criança, é muito restrito a capacidade dela de compreensão mesmo, e a capacidade dela de lidar com as dores que ela está vivenciando. Nossa, eu tô perdendo paciência com meu filho, eu tô gritando, eu me arrependo, e aí eu choro, e aí eu brigo com ele também, e aí ele chora, e aí a gente briga, e eu me arrependo, e isso vai virando uma bola de neve. Por outro lado, o meu filho não presta atenção, ele não tá aprendendo, e ele não se dedica, e eu fico ali perdendo tempo. Então a gente vê um conflito muito grande de emoções. E não só de emoções, mas também de comportamentos, né? Se por um lado a gente vê pais que não estão conseguindo lidar, gerenciar muito bem com toda essa rotina, por outro lado a gente tem crianças que não estão dando conta mesmo de lidar com a rotina e com todo o desencadear emocional que essa nova rotina está proporcionando para ela. E a gente precisa pensar que uma criança ela não dá conta de gerenciar a sua emoção sozinho. Eu já falei aqui algumas vezes que a capacidade dessa criança de gerenciar as emoções dela está em nós. E se a gente não dá conta de gerenciar as nossas emoções, como é que essa criança vai dar? Por outro lado, algumas pesquisas já trouxeram dados importantíssimos a respeito das videoconferências. Logicamente, a videoconferência ela veio para agregar, né, para salvar esse momento que a gente está vivendo, para que possibilite aí as relações, continuidade, né, das relações de trabalho, de várias instâncias de relação de trabalho, de estudo e de também aproximação, né? Porque se eu não posso encontrar os meus pais, os avós, os meus filhos vão estar ali com eles, frente a frente, de algum modo, diminuindo, né, as distâncias através dessa tela. E aí esses estudos, eles trouxeram alguns pontos importantes que eu vou trazer para vocês. Eles dizem o seguinte, que essas videoconferências, elas se tornam estressantes, extremamente estressantes. Um primeiro ponto do motivo é que a primeira forma, né, de comunicação verbal é a comunicação não verbal, é a leitura, né? A leitura do significado, a leitura do rosto da outra pessoa, do que está passando ali de sentimento. Nas videoconferências, essa leitura ela fica extremamente reduzida ou zerada, o que faz com que a capacidade de compreensão da pessoa que está ali, né, conversando com a outra, diminua. Isso eu estou falando que são dados, o estudo trouxe dado para adultos em videoconferências relativas a trabalho. Agora você pense numa criança, a grande capacidade dela, a primeira capacidade dessa criança está na compreensão através dos significados, dos sentidos que ela dá para aquilo que ela está vendo, para a forma que o outro está comunicando com ela. É o tom de voz, a expressão facial, e isso fica tudo muito comprometido nas videoconferências. Daí ser tão estressante para uma criança ficar 1 hora, 2 horas. E o que eu estou recebendo de enxurrada de mensagens dizendo, meu filho não quer assistir a aula,
mas é porque ele está cansado, né? Então a gente tem que partir do conhecimento de que essa criança ela está sim estressada com essa nova forma de comunicação no que diz respeito à nova rotina escolar dela, né, principalmente. Essa linguagem não verbal, ela é o primeiro ingrediente da comunicação verbal. Um pouco mais de 2/3 dessa comunicação verbal, ela é dada através dessa linguagem não verbal. E quando essa linguagem não verbal está comprometida, como fica, né, nas situações de videoconferência, o indivíduo ele tem que prestar muito mais atenção para conseguir captar a mensagem. E no que ele tem que prestar muito mais atenção, ele fica muito mais esgotado. Então há de se pensar que é normal essa criança não querer mesmo assistir essas aulas. É importante que elas sejam extremamente atrativas. E atrativas no sentido de quê? De aproximar. E esse aproximar significa que a escola ela tem de desenvolver cada vez mais esse devir, essa função social dela, né? De acalentar, de criar laços, de possibilitar a conversa, o diálogo, a interação entre esses alunos e essa professora, essa mediadora, né? Principalmente nessa primeira infância, que tem um papel tão significativo para essa criança, né? Não só como aquela pessoa que está ensinando essa criança, mas existe ali um vínculo muito afetivo, né? Muito grande. E esse vínculo foi bruscamente rompido através desse distanciamento, porque não foi a criança vai entrar de férias, ela vai ficar ali 2, 3 meses longe da professora, não, né? De uma semana para outra, essa presença, esse abraço, esse carinho, esse afeto, ele teve que ser rompido para ser entrelaçado de uma outra forma, que é através de um vídeo. Isso para criança é tudo muito novo. Se essas pesquisas mostram que para adultos isso é difícil no campo do trabalho, imagina para crianças que têm na escola a sua segunda casa, né? Que tem na relação com essa professora uma relação íntima, uma relação de afeto. A primeira coisa que a gente pensa é que o professor é o mediador do conhecimento ali, das trocas que acontecem, né, entre o professor e a criança ali na disseminação do saber. Mas é muito mais que isso. Há um vínculo muito grande ali. Então, esse primeiro ponto, né, no que diz respeito a essa distância, né, que sim, ela foi resolvida com a videoconferência em boa medida, por outro lado, ela foi extremamente comprometida no que diz respeito ao aspecto que, no meu ver, nesse momento, é o aspecto mais importante da escola, que é a sua função social. A gente sabe que em momentos de estresse a criança não aprende. É aquilo que a disciplina positiva traz pra gente. Aquela premissa. Primeiro conexão, depois correção. Então primeiro há a conexão, depois há o aprendizado. Por outro lado, a gente não pode, né, direcionar esse estresse todo só para as videoconferências, né? Para o fato da criança estar ali na frente do monitor para assistir a aula. Essa situação toda que a criança vem vivendo, né, desse confinamento, isso é extremamente estressante e é uma situação extremamente nova para todo mundo, né? E para as crianças, ela tem uma escala muito maior. E há de se pensar que no meio disso tudo há uma mudança de ambiente. Você tinha um ambiente propício, extremamente focado para o aprendizado. A criança ia para a escola, ela mudava de ambiente, ela saía ali da sua casa, ia para um ambiente que é direcionado para esse processo de ensino-aprendizagem. E de repente ela se vê na cozinha da casa dela com o celular para ter acesso a essas aulas, ou na sala de casa, ou mesmo na cozinha com o notebook, porque são raríssimas as situações que essa família tem um escritório. E quando tem, ele está sendo ocupado pelos pais que estão em home office também, né? Então, esse ambiente não é favorável para que a criança foque a sua concentração, né? E a gente sabe que crianças, principalmente nessa primeira infância, não têm ainda uma capacidade neural, uma capacidade neurológica de ficar focada muito tempo numa atividade que requer dela tanta atenção assim. A gente sabe, a gente percebe, os nossos filhos não ficam ali 1 hora brincando, né, com determinado brinquedo. Eles sempre têm esse período de concentração permeado por momentos de expansão, por momentos de distração, e que ele acaba desfocando, né, o olhar dele, desfocando a concentração para outras questões,
né? E aí, de repente, ele tá ali em casa, passa um irmãozinho, passa um passarinho na janela, e a professora tá ali na videoconferência, e às vezes ele fala, professora, não entendi, e às vezes ela não escuta, por mais focada que ela esteja, né? Você pensa que são um monte de telinhas numa tela para ela prestar atenção. Então, a atenção dela tem que estar muito difusa, e para ela também é difícil, porque ela também está numa situação nova, que requer uma nova maneira de trabalhar e que também é estressante, porque é muito mais desgastante focar a atenção através de uma tela que não traz todos aqueles componentes essenciais da comunicação, né, que é a comunicação não verbal. Pensa no silêncio. Quando a gente está conversando com alguém num diálogo e ocorre um silêncio, a gente leva isso de maneira habitual. Quando esse silêncio ocorre numa videoconferência, ele provoca distração, ele provoca perturbação. Como você não consegue, né, ler a outra pessoa, vai passar inúmeras coisas na sua cabeça. Isso porque você é um adulto. Na cabecinha da criança, ele vai distrair. Então, é uma eterna distração. São inúmeros componentes que resultam, né, na colaboração dessa distração para essa criança. E toda essa inquietude provoca uma diminuição nessa concentração. E com certeza, né, isso vai influenciar nessa capacidade de aprendizado, nessa capacidade da criança captar a mensagem que chega até ela. E no meio disso tudo ainda, né, há os atropelos. As crianças todas falando juntas, a professora que tem que dar conta de tudo e os alunos que acabam não dando conta mesmo. As crianças muito pequenas, elas não dão conta de acompanhar todos aqueles quadradinhos, todas aquelas conversas, por mais que você coloque, né, uma tela, que a criança veja só a professora, isso fica muito difícil para ela. Sem contar que você acaba tolhindo a criança de ver os outros colegas, o que não é legal. E diante de todas essas circunstâncias, ainda há um adulto. Claro que esse processo de aprendizado, ele ocorre com um mediador. Então é extremamente importante que o pai, a mãe, o avô, o cuidador, alguém esteja ali do lado dessa criança para ajudá-la. Não fazendo para ela, claro, mas ajudando ela pelo menos moralmente ali, fazendo companhia para ela. E aí esse adulto, ele está num lugar de inquietude também. E ele vai ainda ter que lidar com seus próprios gatilhos emocionais. E esses gatilhos emocionais colocam ele frente a frente com aquela criança que ele foi. Com toda a vivência escolar que ele tinha, com toda a vivência que ele teve, né, na infância, no que diz respeito a esse aprendizado. Esse adulto, na sua infância, ele teve um acompanhamento que entendia o tempo dele, que entendia as dificuldades dele, que levava em conta o seu processo de aprendizado enquanto único e cheio de falhas também? Ou esse adulto hoje, quando criança, ele tinha que lidar com gritos, ele tinha que lidar com você incompetente, escreve isso rápido, e tudo isso nesse momento, né, que ele está ali acompanhando o filho dele, é um gatilho emocional muito forte. Porque ele sai desse lugar dele, de pai, de mãe, né, de cuidador, e ele se conecta com a criança que ele foi e com todos os desafios que ele vivenciou lá atrás. E é aí que eu recebo uma série de depoimentos, né, de que, nossa, eu gritei, nossa, tá sendo difícil para mim, nossa, todo dia a gente tá brigando, todos os dias o meu filho chora. E aí eu acabo chorando no final do dia também. São muitas variáveis, né, que precisam ser levadas em conta. Mas eu acredito que a primeira delas é que a gente olhe com carinho para a saúde mental, né, dessas famílias. E quando eu digo dessas famílias, eu digo dos profissionais da educação, desses pais que acompanham essas crianças e, sobretudo, dessas crianças. A gente precisa olhar com muita atenção, com muito carinho. E diante de uma negativa dessa criança em querer assistir essa aula, é importante que a gente avalie, né, até que ponto está sendo saudável para esse núcleo familiar, dar continuidade a essas aulas, né, por meio de videoconferência, até que ponto é necessário que se sente, respire e avalie uma forma melhor de conduzir isso tudo. E lembrando sempre que, diante de toda essa necessidade de se olhar com muito cuidado, com muito apreço para a saúde mental desses vários indivíduos, né, que
que compõem esse cenário que a gente está vivenciando é pensar na função social da escola, é pensar no quanto esses profissionais da educação eles precisam debruçar o olhar para essa criança que está do outro lado da tela, não só no sentido de aprendizado pedagógico, de aprendizados curriculares, mas sobretudo para o desenvolvimento de habilidades de vida. A gente sabe que hoje, né, independente de pandemia ou não, o mercado de trabalho está inundado de profissionais que não conseguem gerenciar as próprias emoções e não conseguem se comunicar com o outro num ambiente de trabalho de uma forma assertiva e de uma forma emocionalmente saudável. E a gente ainda não sabe do tamanho do impacto que essa pandemia vai ter no futuro dessas crianças. E se um adulto com uma infância, né, sem grandes interferências, sem grandes percalços, como uma pandemia, já tem dificuldades de se gerenciar emocionalmente, imagina essas crianças se não tiverem o devido acompanhamento, como que vai ser lá na frente. Fica hoje o meu convite a essa reflexão do quanto que é necessário a gente pensar na função social da escola, pensar na saúde mental desses profissionais que estão na frente da educação, dos pais e, sobretudo, das nossas crianças.